Olá pessoal, como é que vai? Aqui é o Lucas e hoje eu trago para vocês o tão esperado review do Xiaomi Redmi 2 Pro, que é a versão topo de linha aqui do Redmi 2 no Brasil e também o topo de linha da Xiaomi aqui no Brasil. Foi um review meio complicado de ser produzido porque eu tive que ficar pensando em pontos negativos para esse aparelho, porque esse aparelho é simplesmente um aparelho super legal para a faixa de preço em que ele se encontra. Foi muito difícil, assim como os outros jornalistas tentaram e também mal conseguiram achar defeitos nesse aparelho. Realmente eles estavam certos. É um aparelho excelente, muito elegante, muito legal, com desempenho bacana e com preço muito bacana. O único porém que a gente pode constatar aqui é um pouco da memória interna, que se ofusca um pouco por causa do Quantum Go. A Xiaomi ela fez aquela entrada triunfal, né, dela aqui no Brasil, trazendo o Redmi, só que daí os consumidores falam assim, não, então, peraí, você está trazendo um smartphone com 8 GB e 1 GB de RAM? Não vai dar certo isso aí. Realmente, não deu tão certo assim. A Xiaomi se ligou, lançou o Redmi 2 Prime na Índia, que na verdade é esse modelo aqui, renomeado, e lançaram por aqui o Redmi 2 Pro, que caiu aqui na minha mão. Vamos conferir o review então? Vou soltar a intro aí pra vocês, pra gente dar uma olhada em como esse aparelho se comporta no nosso review completo. O Redmi 2 é um smartphone muito simples. No design, ele pesa apenas 133 gramas e tem 9,4 milímetros de espessura, o que faz dele um smartphone fino, elegante e bonito. Não tão fino assim porque ele não é tão fino, mas ele tem um certo tamanho bem compacto. A Xiaomi preferiu usar plástico aqui atrás, é um plástico fosco. A tampa é de boa resistência, diferente do Samsung, que você consegue quase dobrar. E você vê um smartphone muito elegante, sem muitos detalhes. O único detalhe meio cheguei que nós temos aqui é o logo da Mi, que é totalmente cromado, como vocês podem ver aí o reflexo da luz. Totalmente cromado. O resto do smartphone é muito compacto e cabe muito bem na mão. Eu não tenho a mão muito grande, mas eu consigo manuseá-lo sem problemas com apenas uma mão. Isso é bem legal. A disposição dos botões do Redmi 2 também é um pouco diferente. Aqui nós temos dois botões de volume e um botão de ligar. Apenas isso. Não temos mais botões de câmera, nem nada disso. Aqui atrás nós temos o LED, o flash, né? O flash de LED, a câmera, a saída de som e o logo da Mi. Do lado, aqui nós não temos nada. E aqui na frente nós temos a câmera frontal, sensores, saída de som. E aqui os três botões capacitivos. Eu vou tentar mostrar para vocês porque o que acontece. Esses botões eles não são iluminados. Então não adianta eu tecnicamente acender o smartphone porque não vai dar muito certo. Eu vou tentar fazer com que vocês consigam ver. Aqui deu certo. Então nós temos três botões. Botão de menu, botão home, né? E botão voltar, que são na cor vermelha. Na verdade, o nome Redmi 2 vem daí, né? Red, de vermelho, e Mi, que é Xiaomi. Então, bem legal isso que eles fizeram aqui. Apesar das teclas não serem iluminadas, isso é um ponto fraco, um ponto muito negativo, porque você acaba se perdendo muito fácil. Então, isso acaba sendo um ponto muito negativo nessa parte. Mesmo assim, ele tem uma usabilidade muito boa, você não tem problemas para usar o aparelho, principalmente por ter esse tamanho tão pequeno e tão compacto, né? Um smartphone tão compacto que a Xiaomi oferece por aqui. Nós também temos dois microfones, né? Um que fica aqui e outro que fica aqui. Aqui embaixo nós também temos a conexão micro USB para carga e transferência de dados. E aqui em cima nós temos a conexão para fones de ouvido padrão 3,5 mm encontrados na maioria dos fones por aí. Outra coisa que nós também podemos falar aqui é com referência ao sistema e a combinação do sistema com o aparelho. Aqui eu tenho a MIUI. Eles são desenvolvidos um para o outro. Você consegue ver que eles se juntam, né? Ficam juntos os dois. Realmente muito bonito. Você consegue ver que é uma barrinha de chocolate com toda essa área colorida. Eu estou usando um tema aqui, isso é verdade, mas você pode ver que os ícones se comunicam demais com o design do aparelho, isso é bem legal. Aqui nós temos arestas, né, bem circulares, não tão afiadas assim como em outros smartphones, então ele tem uma boa pegada, as linhas são retas, mas você ainda tem essa parte curvada aqui, o que dá um pouco de conforto.
Ele não escorrega tanto da mão por causa dessa traseira fosca, o que faz dele um smartphone muito bom de se segurar, como eu falei. Na tela, nós temos uma tela de 4,7 polegadas, resolução HD, 1280 por 720 pixels, com 312 pixels por polegadas. E é uma tela laminada, isso significa que você não tem tanto reflexo assim na luz do sol, se reflete, né? Isso se reflete numa visualização infinitamente melhor na luz do sol. E a tela também é IPS, isso significa que em qualquer ângulo você consegue ver claramente a tela do smartphone. Claro que aqui você não vai conseguir ver por causa da câmera, mas ela é IPS. Aqui eu estou usando uma película fosca que já veio no aparelho, que é bem legal de se citar aqui. Como ela já tem essa película, você não vai precisar comprar, apesar de eu recomendar de vidro. A tela, ela tem brilho bom, você consegue ver que ela consegue um brilho bem legal. Vou desativar a luz aqui para a gente dar uma olhada em como ela se comporta. Tá no brilho máximo, tá? Então, olha só como que é. Então, um brilho bem bacana, sem muitos problemas. E isso faz com que ela tenha uma boa legibilidade durante a noite também. Não tive muitos problemas. E ela também tem alguns truques de software aqui que a Xiaomi implementou. Aqui na tela eu tenho opção de cor e saturação, onde eu posso deixar as cores mais quentes, mais frias, e posso deixar a saturação em padrão ou brilhante, o que faz a tela um pouco mais melhorada em alguns momentos. Nós também temos algumas proteções de tela no modo inatividade, etc, que foi introduzido com o Android também. Acho que não tem muito o que falar sobre isso. Mas a tela, ela tem uma boa resposta ao toque, excelente, mesmo com a película eu não sofri problemas, e perfeito a utilização do aparelho. Ele suporta até 5 pontos simultâneos no touch, o que é normal para uma tela desse tamanho. Uma tela maior ele demanda mais, mas como nós temos uma tela menor aqui, não tem muito isso. No desempenho nós temos aqui um processador Snapdragon 410 rodando a 1.2 GHz, 2 GB de memória RAM, que é um dos diferenciais, né, do Redmi 2 Pro. Temos aqui também a GPU Adreno 306 e basicamente esse é o conjunto básico. Ele tirou, né, umas pontuações legais no Tutu, cerca de 20.600 pontos. No Geekbench se saiu bem também. No Quadrant eu não vou falar muito do Quadrant porque ele é um aplicativo antigo, então não serve muito bem para comparação. Aqui eu estou usando a MIUI 7, vale relembrar. Então, de primeiro momento na 6 eu fiz 20.324 pontos. Aqui eu fiz 20.600 pontos na MIUI 7. Então é uma diferença um pouco insignificante. Eu rodei aqui o Real Racing 3 e o The Dark Knight Rises, que é o jogo do Batman, e os dois rodaram super bem, é um resultado que eu já esperava. Já tinha testado o Alcatel One Touch Idol 3, com ele já tinha saído muito bem também. Vai estar aí na tela o gameplay para vocês, um gameplay muito rápido. E se saiu bem, o sistema não tem lentidão, você consegue ver que as transições são macias. E com a MIUI 7 você tem um ganho de desempenho porque a Xiaomi otimizou melhor o sistema, etc. E ele não esquenta muito, mesmo com o brilho no máximo, você não tem muitos problemas para usar o aparelho. O desempenho é excelente. Você também não tem travamentos e na RAM você também não tem muita coisa. Aqui eu estou com 979 megas livres, com alguns aplicativos instalados, mas geralmente ele fica até 1,4 GB de RAM livres. Aqui eu estou com 1,1. E um recurso interessante que a Xiaomi colocou aqui é o de travar o aplicativo. Vou abrir aqui o aplicativo segurança, vou cancelar e vou aqui. O aplicativo está normal aqui, eu vou aproximar um pouquinho para vocês verem. Se eu deslizar para baixo, ele trava o aplicativo. Não importa se eu limpo a memória aqui, ele vai continuar travado ali e aberto. Então não adianta eu tentar ficar fechando, que ele não vai fechar nunca. Isso é legal para você não ter um aplicativo que reinicia o tempo todo. Então isso é bem legal. O processador aqui é 64 bits, isso dá uma folga nele no desempenho. E por ele custar menos que o Moto G, por exemplo, ele tem o mesmo hardware e custa menos. Isso é bem bacana, é uma boa comparação de se fazer já aqui. Nas conexões nós temos Wi-Fi 802.11 ABGN, temos também Bluetooth 4.0 Low Energy, que consome menos energia, Dual Chip 4G, isso significa que os dois podem funcionar no 4G, os dois funcionam no 4G, o Hugo Barra fez questão de falar isso no evento do lançamento do Redmi 2 original, continua com essa especificação aqui, isso é muito bacana. Temos a conexão aqui micro USB com USB on the go,
né? Pode usar pendrive, essas coisas. E além de ter outros tipos de conexão aqui, como por exemplo compartilhamento de internet e Miracast, né? Que você consegue transmitir a tela para o Wi-Fi. Mas aí você tem que ter um dispositivo que seja compatível com o Miracast, que no caso é um Chromecast da vida, etc. Então fica a seu critério como usar essa tecnologia. Ele não contém NFC, o que é um ponto ruim, mas a maioria dos smartphones na faixa de preço dele não tem, então acaba sendo eles por eles. Porque mesmo não tendo a conexão, nenhum deles tem. Poderia ter trazido? Poderia, mas não tem com quem comparar, então é insignificante falar desse ponto nesse momento. As conexões se mostraram bem rápidas e aqui nós temos um dual chip, né? Como eu falei para vocês que usa microchip. Aqui eu posso definir, outra coisa que eu gostei bastante é que eu posso definir o nome da operadora. Então se eu colocar um chip aqui, eu posso colocar Geek Center aqui em cima, vai ficar mostrando como se a operadora fosse chamada Geek Center. Isso é muito bacana e você também tem outras opções aqui do compartilhamento de internet, como o hotspot Wi-Fi, hotspot Bluetooth e o hotspot USB que nós já temos. Nós também temos o alerta Amber, né, que funciona apenas nos Estados Unidos. Aqui é transmitido pelo canal 50, só que o canal 50 não é usado para nada, então fica eles por eles de novo. Aqui nós também temos VPN, algo normal nos Androids, e basicamente é isso. Agora vamos falar do sistema. O sistema é uma coisa de outro mundo. Aqui ele roda Android, roda. Só que ele roda o Android 4.4. O que é isso, Lucas? O que está rolando aqui? Calma lá, que tem toda uma constante por trás disso. Aqui ele pode rodar Android, mas na realidade ele roda MIUI. Entendeu o nome? Mi de Xiaomi e UI de User Interface. User Interface, isso. A interface de usuário da Xiaomi. É uma interface muito, mas muito parecida com o iOS. Não dá pra negar que não é, porque é. Não dá pra mentir. Por exemplo, a câmera. Inegável. Então você tem toda uma constante aqui. A Xiaomi atualiza isso constantemente. Então esse aparelho, a cada não sei quanto tempo, ele recebe uma atualização. Quem é beta, quem tem atualizações beta, recebe semanalmente as atualizações, que é bem bacana. É um sistema muito legal de se mexer, muito simples de se aprender a mexer. Então você tem toda uma constante muito boa, muito parecido com o iOS, não tem como negar. E isso facilita com que as pessoas que usam esse aparelho aprendam a mexer no sistema. Então você tem tudo à sua mão. Que nem, por exemplo, eu desço aqui a barra de notificações, aqui já tem a função de você ocultar notificações dos aplicativos. Aqui deslizando já tenho toda a constante da central de controle. Aqui eu também tenho atalho para as configurações, e nas configurações eu já tenho tudo aqui à mão, como se fosse no Android, só que de uma forma muito mais fácil. Nas notificações já tenho todas as configurações do plano de fundo, eu também tenho dos temas, eu também tenho a fonte do sistema, o tamanho do texto, a tela, então tudo separadinho na sua ordem. Isso facilita com que você consiga usar o aparelho de forma mais rápida e prática. Outra coisa também que nós podemos falar é das funções exclusivas que a Xiaomi coloca aqui como modo para uma mão. Então eu tenho aqui um telefone de 4,7 polegadas que não é tão grande, mas eu ainda estou tendo um pouco de dificuldade para usar. Calma aí. Esse aqui é o modo de uma mão e um lado para 3,5 polegadas. Possível, né, usar com uma mão só. Não é possível usar com as duas mãos, literalmente impossível aqui. Isso é bem bacana. Vou voltar lá. Então nós temos uma penca de recursos aqui incríveis, como por exemplo modo não perturbe, modo simplificado. Então vamos dar uma olhada aqui. Então ele reinicia e deixa no modo mais simples, que são para as pessoas que não têm tanta afinidade com a tecnologia assim e que precisam, né, de algo mais fácil para ser usado. Nós também temos aqui algumas modificações de bateria, como por exemplo o uso de bateria por aplicativo. Nós também temos configurações de energia, que é o modo performance e o modo equilibrado. Nós também tinha o modo maratona. Aqui nós também temos alguns truques, né, como por exemplo ocultar as animações do sistema Android. Isso é bem estranho, mas como nós temos todas as animações da MIUI, acaba ficando um pouco indiferente você usar as Android. Isso é bem bacana.
né, por parte da Xiaomi. Nós também temos os efeitos de áudio, a maneira com que os botões se comportam, então isso é muito bacana, principalmente para quem não tem tanta afinidade com a tecnologia. Como eu falei, você consegue mexer de maneira mais fácil no sistema e você consegue identificar muito mais fácil o sistema, o que faz ele um aparelho bem legal para quem não tem tanta afinidade e quer usar bastante o sistema. Ele tem um tema padrão, né? Eu vou mostrar ele aqui para vocês, vou aplicar. Então, ele é bem rápido para aplicar, isso é bem bacana também. Então, olha só, esse é o tema padrão, então ele é bem fácil de usar, bem colorido e bem visto, né, na comunidade. A MIUI, ela tem uma comunidade brasileira, a Xiaomi, ela tem muitos fãs, e isso é bacana por parte deles. Então o sistema ele é bem feito, não ocupa tanto espaço assim, é um sistema leve que funciona bem e que vem com toda a parte, né, de sincronização do Google, diferente dos aparelhos que vem na China, né, que vem com toda sem a tralhadeira do Google aqui. Nós temos 16 GB de memória interna no armazenamento. Cerca de 11 GB estão disponíveis para o usuário para uso. Isso permite que você tenha uma boa quantidade de armazenamento para guardar suas músicas e etc. Além disso, ele também conta com um slot para cartões microSD, o que permite expandir um pouco a memória. Eu estou abrindo aqui. Aqui nós temos então o slot para cartão microSD, o que é meio que padrão, e você também tem sincronização na nuvem, etc. E também com a nuvem da Xiaomi, que já te dá 5 GB. No entanto, ela não faz que nem outras fabricantes que dão 100 GB no OneDrive para você, como a Asus. Então, no multimídia, nós temos aqui então um equalizador bem potente para fone de ouvido, não funciona para o alto-falante, né? Isso é um pouco incômodo, mas no Spotify, eu vou mostrar aqui para vocês, você consegue usar o equalizador sim, vou mostrar isso de novo. E só que ele tem uma interface um pouco diferente, mas é o equalizador do Android, não dá para negar. Eu vou reproduzir aqui para vocês. Vamos voltar desde o início. O alto-falante dele fica aqui. Então é bem legal, não vem com fone de ouvido na caixa, o que é um pouco incômodo, mas você pode comprar um por R$ 39,90. Isso é um pouco estranho por parte da Xiaomi, mas para um smartphone desse porte, e tendo em vista que os smartphones da Microsoft, por exemplo, já não estão vindo com esse recurso, com o fone de ouvido, não é tão assim, fora do mundo, né? Ele está procurando uma definição, mas já achei que não é tão fora do usual. Nós também temos aqui, não temos, né, na verdade, um aplicativo para executar vídeos nativamente. Então você vai ter que ir na Play Store e procurar. Androbug aqui, peraí. VLC. Você vai ter que baixar o VLC e instalar. Aí ele vai rodar tudo, porque é o VLC, cara. Roda tudo, você querendo ou não. Então, basicamente, no multimídia ele tem essa parte. Também tem o equalizador do fone de ouvido, que funciona bem. Você não vai ter muitos problemas. Fica aqui nas configurações adicionais. Fone de ouvido e efeitos de áudio. Não tem muitos problemas com relação a isso. Na câmera, nós temos aqui uma câmera de 8 megapixels com abertura de 2.2. Também temos uma resolução Full HD para gravação e 2 microfones para gravação de som em estéreo, que é bem bacana. E é uma câmera que fica muito acima do que nós vemos na faixa de preço dele. Com as fotos que eu tirei tiveram um pouco de desfoque, o foco foi um pouco defeituoso. Mesmo assim, não tive problemas para tirar foto. Vou mostrar aqui um pouco a interface da câmera dele. Abre bem rápido, gostei bastante dessa parte também. E nós temos aqui vários modos, entre eles o modo Beautiful. O que ele faz? Ele tira uma foto sua, eu vou tentar pegar uma foto minha aqui, para vocês darem uma olhada como que ele faz. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Bem bacana essa parte que ele faz, ó. Eu vou tentar colocar aqui. Então, ele tenta adivinhar a minha idade e tenta modificar o meu rosto para que eu fique mais bonito. Você consegue desativar isso na câmera? Consegue. Eu vou mudar aqui. Vamos ver.
modo de cena, aí você escolhe automático também, mas não é aqui. Aí você escolhe manual e você vai escolhendo as opções que você quer. Então você tem um leque bem grande de opções, filtro de câmera, como existe também no iPhone, no iOS. Então ele é muito parecido com o iOS. Quando eu falei para vocês o sistema que existem essas opções, então você tem uma semelhança muito grande com o iOS. As configurações adicionais aqui nós temos várias configurações como anti-banding, ação dos botões de volume, saturação, contraste, detecção de rosto, a detecção de idade e sexo, como eu falei para vocês, entre outros. Então tem toda essa constante aqui que você pode desativar. As fotos estarão aqui no link do nosso Flickr. Já consertamos a maioria dos links. Eu consertei a maioria. Eu acho que vocês não vão ter muito problema com isso. Vamos deixar o smartphone na mesa agora, vamos bater um papinho sobre bateria. Afinal de contas, Lucas, dá para ter um bom dia de uso com esse aparelho? Dá. Por quê? Porque o Redmi 2 é um smartphone que não consome tanta bateria por causa do processador menos potente, por causa dos modos de bateria que ele tem. E você consegue chegar até o final do dia com cerca de 20 a 30% sem muitos problemas. Em uso intenso, você consegue chegar até com 10, 5%, dependendo do uso intenso que você tem. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do tempo de tela que eu fiz. Na verdade não foi tão expressivo assim. Mesmo assim acho que vale uma visualização. Onde eu vejo isso aqui eu não lembro. Não lembro mesmo. Aqui. Então, olha só como é legal. Então ele divide aqui entre apps e hardware. Isso é bem bacana. A tela ficou quase 1 hora ligada, isso então foi um uso bem menos intenso. Como não tinha também o SIM card, também ficou um pouco a desejar esse meu uso de bateria. Mesmo assim, na aba energia, nós temos aqui 3 perfis de bateria. O perfil padrão, que é o perfil normal que você usa. O perfil maratona, que desativa o Wi-Fi e o serviço de dados. E desativa o modo de inatividade, que desativa tudo quando o aparelho está inativo. Isso é bem bacana e isso faz com que você use menos o aparelho. Você também pode começar a customizar o seu próprio perfil, limitando o uso da CPU, limpando a memória, o brilho, o Wi-Fi, retorno tátil, som dos botões, etc. Então você tem toda uma opção aqui. Isso é muito, muito, muito bacana da Xiaomi. E como eles ainda não incorporaram o Android Lollipop aqui, dá para você ter mais customização que no Lollipop, já que o Lollipop ele limita bastante a CPU. O preço dele é de R$ 729. Na verdade ele estava por R$ 659 esses dias, R$ 599 à vista. Mas essa promoção já está passada, agora você vai ter que esperar o evento de vendas. Esse aqui foi do evento de vendas mais recente, que é bem bacana. E basicamente, esse aqui é o Redmi 2 Pro, né? É difícil achar um ponto negativo para ele, porque é um smartphone muito bom e que você não vai ter muitos problemas. Não tem muitos pontos negativos, além do foco estranho da câmera, vale ressaltar. Também podemos citar, né, a falta de iluminação dos botões frontais. E é só, porque no resto ele tem todas as características que um smartphone dessa faixa de preço deveria ter e muito mais. Esse aqui é o Redmi 2 da Xiaomi, o Redmi 2 Pro. Esse aqui é o Geek Center, eu sou o Lucas e eu fico por aqui com esse aparelho incrível. Tchau, tchau pessoal, até a próxima.